minha da minha primeira live da quinta, e aqui cabe o quê? Cabe o quê? O pessoal fala assim: "Olha, principalmente quando você está fazendo live, deixa alguns minutos ali para as pessoas começarem a fazer o seu engajamento". Só que, sinceramente, eu não acredito muito nisso, porque muitas vezes, até o que eu coloco dentro dos meus cursos de comunicação é assim: o tempo seu, muitas vezes, não é o tempo que a pessoa está o tempo seu não é o tempo do outro, tá? Então, quando você faz uma live, você acaba fazendo uma live para deixar aquilo, digamos assim, sem pretensões para a posteridade. Então, o que significa dizer a posteridade? Hoje em dia, a posteridade, em termos de redes sociais, nada mais é do que você, ao invés de assistir agora, você assiste daqui 5 minutos, você assiste daqui 10 minutos, ou então você assiste no melhor horário para você, ou então nem assiste, entendeu? E o que eu notei bastante também foi que o Instagram, fazendo algumas pesquisas aí, de que ele não está entregando lives e também não faz a mínima ideia na hora de fazer a distribuição aí do seu conteúdo. Então, eu falei assim: eu vou colocar isso aqui no YouTube, porque pelo menos as pessoas que acessarem o meu canal no YouTube vão ter a oportunidade de conversar, vão ter a oportunidade de opinar a respeito dos meus principais assuntos e vai ficar ali criando, de certa forma, a posteriori, uma noção de autoridade, de engajamento, todas essas palavras bonitas aí que a internet fala que realmente acontece com aquelas pessoas que deixam os seus conteúdos na plataforma. Na verdade, aí se tratando de plataforma, as pessoas acabam se tornando escravas da plataforma. Então, isso aí não impede você de, nesse momento, de estar assistindo o meu vídeo, de ser interceptado por algumas coisas que muitas vezes as pessoas possam publicar. Ou seja, vira uma propaganda aí. Então, levando em consideração a isso, que isso aqui acaba fazendo com que a pessoa que tem uma certa regularidade se torne uma empregada da tal plataforma, a gente já sabe, já tem consciência disso. Agora, com relação à entrega do material, eu vou comentar um pouquinho da minha experiência. Logo no comecinho desse mês, para você que der uma olhada ali no meu perfil, Carlos Cunha Comunica, no Instagram, vai perceber que eu fiz uma alusão a um insight que eu tive com relação a fazer live. Falei assim, eu vou começar a fazer uma live toda quinta-feira às 13 horas. Só que o que eu vi nas minhas postagens ali dentro do Instagram, principalmente em se tratando de live, foi um número muito baixo de adesão. Ou seja, eu faço um vídeo de 90 segundos e posto lá, dá 500, 700 visualizações. Quando ninguém olha, tem pelo menos 300. E aí a live que eu coloquei ali, ela tem 14 visualizações, 13 visualizações, alguns comentários bem esparsos ali com relação a isso. E aí o que que acontece? Dentro desses comentários. Eu falei assim, viu, não vale a pena ficar falando para ninguém, não vale a pena ser a voz que clama do deserto. Então, já que o negócio não funcionou ali, eu não vou ficar naquela questão de ser escravo do algoritmo, porque muitas vezes as pessoas colocam essa questão do algoritmo da seguinte forma: olha, se você ficar toda quinta-feira, às 13 horas, falando por X minutos para determinadas pessoas, colocando hashtag tal e tal, as pessoas, com o tempo, vão começar a receber o teu conteúdo naquele determinado horário. Só que, sinceramente, gente, hoje em dia nós estamos vivendo a era da tecnologia e tem sim que obedecer determinadas regras, determinados padrões. Só que, para mim, não dá esse negócio. Sabe, de falar assim, olha, vamos ali, vamos ficar batendo em cima de uma mesma tecla. Então, o que que acontece? Eu estou fazendo, não é aquela questão de descontinuidade e não é aquela questão de não ser constante e não ser responsável por aquilo que se promete fazer dentro de uma rede social. Eu estou simplesmente fazendo o famoso teste AB. Então, se não deu certo lá, eu quero ver se dá certo aqui. E se não der certo aqui também, essa live não tem a pretensão nenhuma de ser alguma coisa eterna. Então, eu estou fazendo aqui agora, e se rolar, rolou, e se não rolou, eu vou partir para outras alternativas, para alternativas diferentes e opções diferentes.
por exemplo, essa live aqui, por incrível que pareça, até agora não apareceu ninguém. Então, isso me ajuda a cada vez mais continuar fazendo os testes com horários, continuar fazendo os testes até com a minha própria dicção, com a minha própria locução, porque antes, para falar a verdade para você, eu não conseguia ficar olhando para uma câmera por mais de 6 horas. Depois daquilo, me cansava, eu não conseguia ter mais argumentos. Hoje, não, eu chego, encaro uma câmera de boa, e essas lives são interessantes exatamente por isso. Por quê? Eu consigo me observar falando e consigo saber também aquilo que eu deveria falar mais e aquilo que eu deveria falar menos. Isso também eu preconizo dentro dos meus cursos de oratória. Para você que está passando por aqui pela primeira vez, seguinte, eu sou o Carlos Cunha, sou publicitário, sou especialista em comunicação, já treino há vários anos aí pessoas que têm o interesse em falar bem em público, em se posicionar, em ter uma performance bacana dentro dos palcos. E o que me chama mais atenção também ultimamente é que pessoas que já falam em público, que não têm vergonha de se expor, têm me procurado para se aprimorar cada vez mais. Então, esse é o diferencial do meu curso Falar em Público, Oratória Sem Segredos. Porque durante toda essa minha trajetória, eu já passei por rádio, eu já passei por televisão, eu passei por assessoria de imprensa de políticos, já faço eventos, mestre de cerimônias, dirijo eventos, coordeno eventos, organizo eventos. Então, as pessoas que passam pelos meus cursos sabem que, de alguma forma, eu vou colocar essa minha expertise à disposição delas. Então, aquelas pessoas que são bem amadoras, que ainda não sabem falar em público, que ficam com vergonha, que engolem o microfone, que ficam se coçando na frente das outras pessoas quando começam a falar, essas pessoas, nem estão me procurando mais, porque elas sabem que aqui a comunicação delas é para ir para um outro patamar. Então, essa live também tem o intuito de fazer esse tipo de apresentação, fazer esse merchanzinho do meu curso Falar em Público, Oratória Sem Segredos, e convidar você que está precisando cada vez mais melhorar a sua comunicação, e quem não precisa melhorar a comunicação. Vem para cá, entre em contato comigo, tem um chat aí embaixo, você pode também fazer a sua solicitação, colocar alguma pauta que esteja acontecendo aqui no cotidiano e que você queira simplesmente falar assim: olha, eu quero saber a opinião desse cara para ver o que ele pensa a respeito disso. E aí, a partir desse momento, a gente continua conversando e a partir desse momento a gente continua batendo um papo por aqui, explicando para você todos os meandros da comunicação e, sem dúvida, eu tenho certeza que você vai transformar a sua comunicação, mas, acima de tudo, vai se transformar também. Porque as pessoas têm costume de me perguntar: olha, se eu fizer um curso de oratória com você, eu vou ficar diferente do que eu sou? Eu te garanto, você não vai ser diferente do que você é. Você vai ser uma pessoa melhorada. Ah, Carlos, mas essa já não é a diferença? É e não é. Por que eu falo para você que acaba nem sendo a diferença? Porque as pessoas não vão te estranhar. Você não vai deixar de ser a pessoa que você não vai deixar de ser a sua essência, você não vai deixar de ter a sua essência. Simplesmente, quando você vier para o curso Oratória Sem Segredos, eu vou bater um papo com você antes, eu vou saber para que você está usando ou querendo usar a sua comunicação, para aí sim você vir participar de uma aula comigo, você vir participar de um workshop comigo. Aí você fala assim: nossa, mas eu tenho que fazer uma entrevista para entrar no seu curso? Claro que tem. Sabe por quê, gente? Porque senão tem muita gente perdida que antes chegava na minha sala e ela não entendia o curso. Eu ficava durante o curso todo tentando entender o que a pessoa queria, porque a cada momento ela queria uma coisa, e aí só prejudicava o andamento do curso e, consequentemente, prejudica também a minha imagem, porque a pessoa que sai de lá e não consegue se desenvolver, com certeza ela chega em algum lugar, o pessoal fala assim: nossa, você falou mal hoje. É, então, mesmo eu tendo feito um curso lá com fulano de tal, não adiantou, que é o que eu tenho ouvido ultimamente aqui de algumas pessoas
e sobre algumas instituições que existem por aí que ficam de entregar um determinado tipo de não entregando nada. Então, dentro do meu curso, quando você vai entrar aqui, o que que eu faço? Eu bato um papo com você, faço um briefing, e a partir daquele momento em que você coloca para mim a sua necessidade, o que você precisa se desenvolver com relação ao potencial, eu simplesmente crio todo um contexto para que você entenda como falar em público e como melhor se expressar. E sabe o que é mais interessante? As pessoas que já chegam com esse tipo de objetivo e que conseguem algum tipo de desenvolvimento com o curso Oratória Sem Segredos, elas saem e indicam outras pessoas. Ou seja, elas entenderam o objetivo do curso e, consequentemente, elas indicam outras pessoas que também entenderiam o objetivo do curso. Ao contrário do que acontecia comigo anteriormente, quando as pessoas simplesmente entravam na sala, quando eu fazia esses cursos no varejo, a pessoa entrava na sala, ficava lá a quantidade de horas, pegava um certificado e não entendiam nada do que tinham aprendido lá. Então, quando eu decidi mesmo nichar todo o meu conteúdo para que as pessoas realmente interessadas e que fossem usar tudo o que aprenderam ali dentro, o curso, de certa forma, melhorou. Eu melhorei também na hora de passar a minha comunicação, porque muitas vezes as pessoas que estão dentro de uma sala de aula não entendem nada o que o professor está querendo dizer para elas. Só que no meu caso do curso Oratória Sem Segredos, eu falo exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir, porque antes elas já me entregaram alguma coisa delas que está incomodando e que eu preciso resolver para elas. Então, no curso Oratória Sem Segredos, só para você entender, eu tenho um slogan que diz assim: eu transformo a sua necessidade em potencialidade. Então, se você chegou até aqui, entre em contato comigo, coloca uma mensagem aí nos comentários que eu entre em contato com você para te explicar melhor como funciona o curso Oratória Sem Segredos. Você, que é um profissional liberal e precisa fazer uma apresentação, precisa fazer o seu pitch, sabe? Aquela coisa de você se apresentar. E tem gente que não sabe se apresentar, não sabe apresentar o próprio negócio e, consequentemente, não consegue vender o próprio negócio. Por quê? Ela não sabe explicar o produto e não sabe explicar-se. Então, isso, hoje em dia, é de fundamental importância para você que quer crescer na sua carreira, para você que quer crescer aí dentro do seu comércio. Comunicação. Você fazer com que você entenda, você fazer com que aquilo que você entende seja também compreendido pela outra pessoa da melhor forma possível. E isso usando gesticulações, usando expressões faciais e, acima de tudo, usando melhor as suas palavras, escolhendo melhor os momentos, escolhendo, conseguindo enxergar no olho do seu interlocutor aquilo que realmente ele está precisando de você naquele determinado momento. E no curso, meu curso de comunicação, Oratória Sem Segredos, eu faço questão de colocar isso nas suas mãos, colocar isso na sua disponibilidade, e é o famoso jump of the cat, ou seja, o pulo do gato na comunicação. Não é aquela questão de um curso que vem de outro curso, que vem de outro curso. Sabe quando você vai em imersão, que a pessoa te promete fazer o mega comunicador, o mega orador, mas quando você sai de lá, você sai com tanta coisa na cabeça que não sabe onde vai usar tudo aquilo e quando utilizar tudo aquilo, e principalmente o que utilizar quando você precisar falar. No meu curso não tem. Por quê? Eu já detecto aquilo que você está precisando e eu vou trabalhar exatamente com o ferramental que você vai utilizar nas suas próximas horas. Eu posso garantir para você que a partir de 1 hora e meia de aula que você tem comigo, que é só um quarto da carga horária, você já sai sabendo o que fazer com a sua comunicação e você já sabe o que comunicar com a pessoa mais próxima de você. Acompanhe por aí, me segue lá nas redes sociais, Carlos Cunha Comunica, LinkedIn também é o mesmo,
e eu tenho certeza que você vai transformar a sua comunicação cada vez mais. E na próxima quinta-feira, às 13 horas, eu volto com outros assuntos que estão tomando conta da comunicação, seja a comunicação corporativa, seja a comunicação pessoal. Carlos Cunha Comunica.